Então, eu encerro por aqui, porque eu já tive muita paciência. Pode continuar, você tem o direito de pensar o que você quiser, de fazer Não, a sua campanha, a você sua não tem pregação. maturidade para um Não, 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 debate não. sincero. Para mim, a minha cota de paciência, ela encerrou. Mas veja bem, eu não entrei aqui com o objetivo de ver se ele é o Messias, que ele não é Messias coisa nenhuma, nem aqui, nem na China, nem no Cazaquistão, em lugar nenhum. Isso Voltei. aí é um camarada que está usando rede social para criar um personagem com algum tipo de interesse, seja lá ele qual for, que também não posso dizer, mas que é isso é. E eu vou perguntar para ele uma coisa que eu perguntei ontem, ele disse que me daria a resposta hoje, então ele tem que saber até o que eu perguntei. Mas não digam não que vocês estavam lá. Eu não lembro, me relembra aí. Então é só Mas dar a fala para mim o resposta. que você perguntou. Diga a pergunta e dê a resposta. Foi mesmo, ele falou aí mesmo isso. E aí? Alexandre, não dê palpite, Alexandre. Você não é nem anjo, Não, quanto mais não Messias, direito, fica quietinho. não lembro qual foi a pergunta específica que você me fez, Atafona. Hã? Ué, eu te fiz a pergunta. Mas você quer fazer a Resposta pergunta ou hoje. não? Não lembra a pergunta? Mas você quer repetir a pergunta ou você quer passar batido? Que eu não tô lembrando. Não lembro. Ué, mas você não é o Messias? Como é que você não lembra? Você lembra que é o Messias, mas não lembra a pergunta que eu te fiz ontem, que você falou que dava a resposta hoje? Eu sou um ser humano. Ah, tá Eu bom. sou, graças a Deus, todos os dias Deus me lembra que eu sou um ser humano. Eu preciso tomar água. Eu preciso ir no banheiro. Eu preciso comer, me alimentar. Eu preciso estudar para uma prova. Eu preciso aprender a dirigir um carro numa autoescola. Você usa ginseng? Desculpa se eu decepcionei, eu não sou o Jesus que você imaginou e queria que eu Não, fosse. que eu imaginei não, que Desculpa, você não é Jesus. mas você vai nenhuma. ter que me engolir. Não Não. tem jeito, não vai ter outro Jesus. Além disso tudo, você usa ginseng, uma Então, estou raiz. esperando. Quem sabe vai vir outro então depois de mim. Você usa ginseng. Ó, se vier, vou combinar uma coisa com você. Vou combinar uma coisa com você. Vou combinar uma coisa com você. Se esse Jesus que você está esperando voltar, ele voltar. Não. Tem nada a ver isso aí. Tem nada a ver o Jesus que eu penso, nem nada. É você aqui. Se não for eu, e ele voltar mesmo, e ele cumprir todas as profecias. Não sabe nem o que eu penso. Não penso nada disso que você está falando aí. Tá. Então você não lembra a pergunta que eu te fiz. Vou tentar E você colocar disse que eu aqui dava a de novo resposta para você. hoje. Se esse Jesus que você... Vamos ter um combinado aqui, ó. Tô falando isso... Ô, Eduardo, vai para um lugar onde o Wi-Fi pega melhor, cara. Tô falando numa Pra te ouvir. live. É que tá muito ruim, o retorno tá um pouco ruim, cara. Se você me perguntar, eu vou tentar responder. Não, eu tô dizendo que a tua internet tá oscilando. Eu tive... Não é um retorno, é esse celular. É o aparelho. Peraí. Eu acho que ele vai retornar já. É os anjos caídos. Veja bem, pro pessoal que está assistindo hoje aqui, que não esteve ontem na live do Fernando Nazário, eu fiz uma pergunta para ele ontem que ele ficou de responder hoje. Agora ele não consegue lembrar a pergunta que eu fiz a ele ontem. Então isso é mais uma pessoa que aparece com um personagem e seduz muitas pessoas que acreditam nele. Então deixa ele voltar aqui, porque eu não gosto de falar pelas costas, não. E ele falou que ia lembrar, né, o Atafona? Atafona, eu sei que você tá muito decepcionado comigo, porque... Não, eu não estou decepcionado com você, porque eu nunca acreditei que você fosse Messias coisa nenhuma. Então, mas como você está... Como você está... Eu não quero debater com você meus pensamentos, minhas percepções, minhas decepções, não é isso. Você não lembra a pergunta que eu te fiz ontem na live do Fernando? Que Aí você quer me condenar por isso.
Não, por isso que você não é Jesus, Messias, coisa nenhuma. Não tem Então problema. vou te sugerir, toma ginseng. Ginseng é bom para memória. Tá. Pergunta que eu te fiz ontem foi o seguinte: se você fosse o Messias, Ah. qual a profecia bíblica que você mostraria que na volta do Messias, porque se você é o Jesus que veio antes, é a segunda vinda, que ele nasceria de uma mulher na segunda vinda? Essa foi a pergunta que eu fiz e que você disse que responderia. Então, olha só. Como eu já tinha respondido essa mesma pergunta aqui na live 2 vezes, realmente eu me esqueci que ontem você fez essa pergunta. Mas eu já tinha acabado de responder ela aqui, coincidentemente, antes de você entrar. Tudo bem, eu não estava presente. Eu queria que você respondesse para mim, se possível. Aí eu vou te dar o texto, tá lá em Apocalipse, capítulo 12. Você gostaria que eu lesse? Ou você pode ler aí para mim? Por gentileza. Alguém poderia ler o texto bíblico para mim? Pode ler aí, nós confiamos no Senhor Jesus. Mas eu gosto de que vocês participem. Beleza, eu vou ler aqui. Qual é o texto? Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel. Vamos lá. Tá. Apocalipse, capítulo 12, versículo... Começa do primeiro, para a gente entender o texto. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, e para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Perfeito. Agora eu te faço uma pergunta, Tafona. Quem nasceu de uma mulher? Eu não vim aqui para trocar pergunta. Eu vou ouvir a sua resposta e depois eu vou te desmascarar. Então tá. Em Apocalipse capítulo 12 fala a respeito do nascimento de Jesus Cristo no Apocalipse. Em um outro contexto, aonde essa mãe de Jesus, ninguém conseguiu, ou pelo menos a maioria não conseguiu, atribuir essa mãe a Maria, porque parece que essa mãe que teve um filho, ela tinha características muito próprias, como, por exemplo, a estrela de 12 pontas sobre a sua cabeça, que inclusive, eu não sei se você sabe, mas por ironia e coincidência do destino, a cidade de Uberlândia, ela tem na bandeira dela uma estrela de 12 pontas. Então, a gente poderia supor que essa criança que nasceu de uma mulher seja eu. É essa a sua resposta? Sim. Então vamos lá. Agora eu vou desmascarar essa sua resposta. Espero que você me ouça como eu te ouvi. Vou te ouvir. Apocalipse capítulo 12, né? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Aí você agora está dizendo que essa mulher é Uberlândia. Eu estou perguntando de... Então pode abrir e dizer que não. Não disse que essa mulher é Uberlândia, só disse... E essa mulher quem? É a sua mãe? É a minha mãe. Tá. Então como que você pode provar que ela é uma mulher vestida de sol com 12
Para aqui, vestida de Porque, sol, porque ela é a mãe. tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. É a sua mãe que Isso, tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua isso, cabeça? isso. Como você pode provar isso para mim? Como é a imagem de Maria para essa geração? Eu não perguntei Maria, eu perguntei sua mãe. E a minha mãe é quem? Qual é o nome da sua mãe? Marismar. Marismar, beleza. Então a Marismar é essa mulher vestida de sol. Isso. Que é Então, Maria. vamos lá. Tá bom, vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Estando grávida, gritava com dor de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres sobre as suas cabeças, 7 diademas. Sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz ao filho, quando ela lhe devorasse o filho. Deu à luz ao filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quando tu nasceu, tu foi arrebatado para algum lugar ou tu está na terra desde que tu nasceu? Eu já estou arrebatado ao trono de Deus desde os meus 21 anos. Você foi arrebatado e está aqui. Quando eu assumi a minha posição como Messias e quando eu tive acesso, inclusive, às chaves. Então, desde os 21 anos, né? Mas o texto diz aqui assim, ó. Preste bem atenção. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Isso. Só que no versículo anterior diz... Então vou te fazer outra pergunta. Não, você não vai me fazer pergunta, não. Agora você vai ouvir. Agora você vai ouvir. Tá bom. Estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Então, este evento retrata a hora que o período que nasceu o seu filho, não quando ele tinha 21 anos. Viu-se também outro sinal do céu, eis um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar luz. Não foi depois que o filho dela tinha 21 anos. Para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz a um filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então o texto é bem claro. Isso aqui é simbólico, isso aqui não é literal, a mulher não é literal, o filho não é literal. Diz que quando ela deu o filho, o dragão estava ali para lhe devorar. Não lhe devorou porque ele foi arrebatado para Deus. Você está errado. Não, deixa eu falar. Você falou o que você quis. Então você é um cara de pau, mentiroso, que faz um personagem que só engana otário. Bíblia. Bíblia, otário, só engana otário. Você acabou de ler a Bíblia. Exatamente. Você acabou de ler. O texto aqui não fala que quando ele se tornasse um adulto, seria arrebatado para o reino do céu. Você falou que eu não nasci. Fique quietinho porque eu estou falando. Tá, vou te esperar você terminar, vai. Então o texto diz aqui que foi arrebatado quando ela deu à luz e o dragão estava ali para lhe devorar o filho. Então o texto não fala nada disso que você está falando. Por isso que eu digo, você é só mais um que ou é um brincalhão, ou criou um personagem, então vamos ou lá, quer criar... Não, eu não terminei ainda não. Não, você está só me defendendo agora, você não está defendendo sua tese. Fique em silêncio, por gentileza. Você ou é um brincalhão, ou é uma pessoa que tem algum tipo de equívoco mental. Tá? Quando eu falei equívoco mental, não estou te chamando de maluco. Não, pessoas que têm transtornos de personalidade. Pode ser. Você tem que pensar essa possibilidade. E outra coisa, usa os textos bíblicos com total fora de lógica, porque o texto diz exatamente o que ele diz. A mulher estava com dores de parto, o dragão estava diante da mulher para tragar o filho quando ele nascesse. Não adianta balançar a cabecinha não, que é isso que o texto diz. Quando ele nascesse, ela deu à luz a um filho varão e ele foi arrebatado para Deus. E outra, eu quero ver você provar com literalidade que tua mãe tem a lua sobre a cabeça, vestida de sol e a estrela debaixo dos pés. Agora você pode falar que eu terminei. Ótimo, perfeito, vamos lá. Bom, então, primeira coisa, ontem você afirmou para mim que não existia nenhuma base bíblica para que o Messias, que fosse governar a terra, nascesse de uma mulher.
Foi isso que você disse na live de ontem. Você trouxe essa verdade. Aí hoje Posso corrigir que não foi isso que eu disse? calma aí, deixa eu Não, depois. você está dizendo que eu disse o que eu não disse. Mas você também disse o que eu não disse. Não. Então, o que eu disse ontem foi Ah, como você pode me mostrar uma profecia que na segunda vinda do Messias ele nasceria de uma mulher. Foi isso que eu falei. isso. Ótimo, perfeito, perfeito. Melhor ainda. Melhor ainda. Desculpa pelo meu equívoco. Melhor ainda. Achei perfeita a sua colocação. Repete, por favor. A Que eu minha quero. pergunta foi como você pode provar com alguma profecia bíblica Isso. que a segunda vinda do Messias, na segunda vinda do Messias, ele nasceria de uma mulher como nasceu de Maria na primeira vez. Aí qual foi o texto que eu te mostrei? Ó, eu não sou um cara de fazer pergunta, ouvir uma resposta. Tá, eu sei que é difícil. Não, Eu sei não, que é não é difícil, não. Eu tô só te explicando difícil. como é que eu acho, tá? Eu não Tá. fico assim, é isso? É aquilo, não é? Não. Você É porque faz o você- que você quiser de forma plena e eu vou te ouvir. Não, mas a gente está tendo um diálogo. Eu estou acostumado a conversar com gente adulta. Mas não estou tendo diálogo, eu estou te refutando Não, e vou ver você não está me seu refutando, contra-argumento. Tá, porque pode prosseguir. você não consegue responder uma simples pergunta. É simples. Você perguntou para mim ontem, aonde que está na Bíblia dizendo que Jesus na sua segunda vinda nasceria de novo de uma mulher? Aí o que eu mostro para você? Eu mostro um texto para você que você até então parece que tinha esquecido ou que não sabia. De Apocalipse capítulo 12, que fala que aquele que regeria as nações com cetro de ferro passou por uma situação ali aonde ele nasceu de uma mulher, que ela deu à luz um filho. Então, biblicamente, eu respondi a sua pergunta com exatidão, mas você não aceita por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque o príncipe deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse sobre eles a luz do evangelho. Então, Satanás, ele distorceu completamente os dados. E aí no seu cérebro já tem uma verdade cristalizada a respeito de uma exatidão concreta de tudo que vai acontecer no Apocalipse quando Jesus voltar. E aí por causa disso, quando chega alguém se apresentando como Messias ou qualquer outra coisa, ao invés de você dialogar com essa pessoa, conversar com essa pessoa, questionar essa pessoa, perguntar para essa pessoa por que ela chegou àquela conclusão, olhar todo o processo, porque se o rapaz ficou 5 anos escrevendo um livro, será que alguma coisa que ele está escrevendo ou falando não está fazendo algum sentido? Mas não, o que vocês preferem? Vocês preferem pegar a visão que vocês já têm da Bíblia, que ela já foi formatada direitinho para construir a sociedade moderna que a gente tem, onde tudo é hierarquizado, aonde tudo, desde criança, todo mundo aprende a fazer uma única coisa, competir no mercado de trabalho. Então a gente aprende a ser competitivo desde criança, um querendo se mostrar melhor do que o outro. E qualquer um que não pense igual eu penso, automaticamente é meu inimigo e deve ser eliminado. E aí eu começo a usar todas as formas de acusação para eu minar a credibilidade daquela pessoa ou refutar a ideia dela, mas aí eu não vou no argumento, eu vou no ataque pessoal, que é o que você acabou de fazer aqui comigo. Posso falar? Pode. Então não é ataque pessoal, tá? Eu estou atacando o seu argumento que é frágil, é falso, e eu vou mostrar agora por que ele é falso. Mateus capítulo 24, versículo 29. Mas você ainda não refutou. Não, você disse que tinha terminado. Então Tá, agora você tá. ouça. Então vai lá. Então diz assim, ó, Mateus 24, a partir do 29. Seu áudio tá baixo, Atafona. Seu áudio tá um pouquinho baixo, cara.
Tira o fone de ouvido que ficou melhor. Aí, agora ficou bom. Diz assim, Mateus 24, 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quando o texto fala aqui da vinda de Cristo, não está falando de um novo nascimento dele. Ele não diz que a volta, ou os textos que mostram esta vinda, ela se dará por meio de um novo nascimento humano, tá? Aí vamos dizer aqui, ele continua, aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sei que todas essas coisas se cumpram. Passaram o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus diz assim, daquele dia e daquela hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, notem agora, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então ele relaciona a vinda do Filho do Homem com coisas que aconteciam nos dias de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então ele mostra como um evento que ocorre de uma hora para outra. Deixa eu voltar aqui no texto. Versículo 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus não relatou que a vinda dele seria como da primeira vez. Nascer de uma mulher, ser criado por uma família, virar um adulto, se tornar um político, trazer a ideia de que uma denominação religiosa, que hoje todo mundo sabe como ela se comporta, tá? Que defrauda as pessoas, que engana as pessoas, seria a base para alguma coisa. Primeiro que Jesus, quando veio à Terra, para ele ser o Messias, ele tinha que ser da linhagem carnal de Davi. Da linhagem carnal de Davi. Duvido que tu tenha a linhagem carnal de Davi, nem judaica você deve ter. Aí ele continua aqui, Agora eu vou voltar lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, que eu só falei algo, mas eu não concluí, tá? Apocalipse 12. A partir do versículo... Peraí. Tá aqui, A partir do versículo 13, quando fala que o dragão foi expulso do céu por Miguel, etc. A partir do versículo 13 diz assim, quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A pergunta que eu faço será que é possível que a mãe, com todo respeito à sua mãe, acho que todo mundo merece respeito, que a sua mãe, realmente, se ela é esta mulher retratada aqui do Apocalipse, o que aconteceu com ela, tanto para dar luz ao filho, quanto para ser arrebatada com asas de águia e voar para o deserto, também tem que ter acontecido. Explique. Sua mãe, já aconteceu algo semelhante com isso? Dela ser levada para o deserto? Se você vier com coisa ilustrativa, toda narrativa é ilustrativa e ela é. Então, apenas para encerrar o que eu tinha para falar aqui, a terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca.
O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Então, o texto diz claramente, a mulher estava para dar à luz, um dragão queria devorar o filho. Quando o filho nasceu, não é quando ele tinha 21 anos, quando o filho nasceu, ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O dragão foi expulso do céu, aí ele foi contra a mulher, ela recebeu 2 asas como de águia para voar para o deserto, o dragão lança um rio para perseguir a mulher, a terra abre a boca, engole o rio. Aí o que o dragãozinho faz? Ele vai lá perseguir os irmãos, os outros filhos desta mulher. Cara, você querer se colocar nessa posição, é o que eu falo. Para mim, é um personagem para ganhar notoriedade, com algum objetivo, que aí cada um pode fazer o que quiser, mas Messias você não é, nem aqui, nem em Uberlândia, nem na China. E isso não é contra você não, que eu nem te conheço, não tenho nada contra você. Estou falando dos teus argumentos. Então só acredita em você quem é trouxa. Um abraço para vocês. Perfeito. Pode falar agora à vontade. Vamos para o texto bíblico de novo. Porque olha só, Jesus nasceu de uma mulher? Sim ou não? Nasceu. Então todo mundo sabe que Jesus nasceu de uma mulher. Jesus foi arrebatado quando criança? Quando criança, ele foi arrebatado? Se Jesus nasceu de uma mulher e ele não foi arrebatado como criança, logo, esse texto não pode estar falando de Jesus. Mas como esse texto ele é muito específico e ele traz que a criança que nasceu é aquela que governará com cetro de ferro as nações, só pode ser Jesus Cristo nesse texto, não pode ser outra pessoa, porque se você quiser colocar qualquer outra pessoa para governar as nações com cetro de ferro que não seja Jesus Cristo, você não consegue aplicar neste texto. Você não consegue. Então alguma coisa aconteceu. E olha que coisa interessante, porque a minha mãe testemunha que quando eu tinha 3 anos de idade, eu fui brincar de cobra cega no 2º andar da minha casa e eu caí do 2º andar da minha casa e o meu coração parou de bater e eu parei de respirar e eu só fui acordar quando a gente passou em frente ao Morro da Cruz, lá em Ilhabela. Aí eu acordei. Então aconteceu isso comigo. E aí, pelas características, porque aí você fala, por exemplo, aí especificamente, se você colocar essa mulher como sendo Maria, daquela época do meu primeiro nascimento, não consegue encaixar. O quebra-cabeça não entra. Por isso que para você, na sua interpretação, o texto é simbólico. Mas o texto ele não pode ser simbólico porque ele está dizendo especificamente do rei que governará as nações e que está, de fato, governando com o cetro de ferro. Então, necessariamente tem que ser Jesus neste texto. Não pode ser outro personagem. E aí você precisa conhecer especificamente detalhes da minha história para você conseguir entender exatamente o que significa cada momento que a gente passou, inclusive esse dela ter sido levada ao deserto, dela ter sido cuidada, do dragão não ter conseguido encontrá-la, de não saber quem é o Filho de Deus, não ser como na época de Herodes, onde verdadeiramente ali Herodes mandou matar vários primogênitos, então a profecia era uma outra coisa que falava especificamente sobre essa perseguição que Jesus passou, que eu passei no caso, já que vocês querem isso, que eu passei quando eu era criança, e aí tem um monte de detalhe da história que você não sabe. E aí você não consegue refutar com o texto bíblico, porque não tem como. Não fui eu que inventei minha história.
Não fui eu que me criei. Não fui eu que fui lá e vivi e não tem como eu ter construído a minha história da minha própria cabeça, não tem como eu ter criado tudo que eu criei, o sistema que eu criei, o plano que eu criei, o projeto que eu criei, não tem como eu fazer o que eu fiz se não for inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas você não consegue me ouvir, e você não consegue me ouvir porque você está cego, e você está cego e está tudo bem, porque 99% das pessoas não vão conseguir me ouvir agora, só 0,0018% da população, porque a mensagem que eu trago agora, ela não é para todo mundo, então não é Mateus 24, agora não é Mateus 24, Mateus 24 vai acontecer quando eu fizer um evento chamado Todo Olho Verá, aí aquilo ali vai se cumprir. Quando vocês olharem para mim, em pé no Monte Sião, junto com os 144 mil, e ver que aquele evento está transmitido ao vivo em todo o planeta Terra, aí vocês vão finalmente acreditar que eu sou Jesus. Só que aí, durante esse período, 50% da população morre, porque começa a guerra e etc e tal. Então, você disse aqui que eu falei que o texto é simbólico e não é, que ele tem que ser literal. Então, qual é a literalidade desta mulher que você diz que é sua mãe ter recebido asas de águia e ter ido para o deserto? Porque você falou que o texto é literal. Então, se ele é literal, você não pode literalizar só o que te interessa e dizer que a outra parte é simbólica. Pode falar. Claro que não. Claro que não. E aí você precisa entender uma coisa muito clara. O texto, ele não é 100% como todo o Apocalipse. Todo o Apocalipse, de capítulo 1, versículo 1. Se eu pegar e fizer um estudo com você. Agora é misto, é isso? Oi? O texto agora não é literal, ele é misto. Não, eu não afirmei que todo o texto de não, você todos... afirmou. Oi? Faz o corte, Wesley, por gentileza, da Tá, última explicação dele. Então, Faça o corte. se eu afirmei, eu estou agora corrigindo o que eu afirmei. Vocês têm uma dificuldade, ninguém pode falar nada, assim, uma vírgula fora do lugar, você já anula a sociedade do cancelamento, né? O cara faz... A sociedade do cancelamento, filho, preste atenção. Se você diz que você é o Messias, como é que você vive se equivocando, esquecendo, não sabe? Pelo amor de Deus, cara. Porque eu sou, graças a Deus, Deus me fez um humano. E o Jesus que veio à Terra também não tinha esse tipo de problema, não. Oi? Não tinha esse tipo de problema, não. O Jesus que é tratado na Bíblia não tinha esse tipo de problema, não. Ele não tinha quando a gente viveu duas histórias completamente diferentes. Completamente diferentes. Olha que coisa fantástica. Se você pega uma criança e você cria essa criança num determinado país e numa determinada cultura, como que essa criança ela cresce? Ela cresce de alguma forma impregnado daquela cultura e impregnado daquele país. Isso é pecado? A pessoa ter uma cultura é pecado? Não, não é pecado. Então, por exemplo, Jesus, eu falava naquela época em aramaico, agora eu falo em língua portuguesa. Então, existe N diferenças. Jesus não tinha acesso a telefone celular, eu tenho. Jesus não tinha 1 milhão de terabytes de dados disponível de coisas do mundo. No caso, seria você mesmo, né? Eu não tinha celular. Não existia. É isso que eu quero falar, Eduardo. Ah. Eu vou te interromper porque eu vou me despedir. Então você note que ele fala de Jesus como se fosse outra pessoa e não se fosse ele. Então você acredita no personagem que ele diz que é. Ele acredita que ele é Jesus Cristo, ele acredita que ele é o Messias. Quem não acredita é só a maioria. Aí, na ideia dele, ele é tudo isso, né? O Henrique Cristo também diz que é, tá? E é outro personagem. Então, cada um vive aquilo que quer. Tem cara que diz que é pai de santo, que sabe de tudo. Tem cara que diz que é pastor, que é bispo, que tem revelação. Cada um faz o que quer. Agora,
Quando você vai para os textos bíblicos, e só para vocês verem aí, ó, ele disse que, a minha pergunta foi, qual a profecia que diz que na segunda volta de Jesus ele nasceria de uma mulher? Aí ele usa Apocalipse capítulo 12. Fala o quê? Que fala o quê? Hermenêutica é fazer uma análise textual. Não, que fala o quê? Para aí. Hermenêutica, você tem Não, que fazer. o Apocalipse capítulo 12, que fala o quê? Calma Cita, aí, filho, eu não cita terminei. o texto, cita o texto bíblico. Qual que é o seu Você problema? pode esperar eu terminar de falar? Qual que é o problema de você citar Pode o texto terminar de esperar eu bíblico? falar? É porque eu acho que isso é Você desonesto. pode esperar, se você não Posso, pode esperar, então, posso, por favor. Mas Então, eu ele acho que é cita o desonesto. Apocalipse, espere. Então ele cita o Apocalipse 12, tá? Para dar a satisfação da pergunta que eu fiz, que é provar que ele, na segunda vinda, iria nascer de uma mulher. Aí ele descreve o texto de uma mulher vestida de sol, que daria à luz a um filho varão, só que o texto não fala que isso aconteceria na volta de Cristo. Este relato não relaciona a volta de Cristo. Não tem um texto correlato, isso chama-se hermenêutica, onde você vai pegar o texto do capítulo 12 de Apocalipse e relacionar com qualquer texto que o próprio Jesus fala de sua vinda ou de sua presença. Não tem. Então, hermeneuticamente, o texto é uma furada. E a furada é grande porque eu mostrei aqui claramente, ó. O Então, versículo 3. Viu também outro sinal do céu. deixa eu te fazer uma Eis um dragão pergunta. vermelho, eu não terminei, Tá. que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as para a terra. Ó, o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Então, se a mãe dele, ele diz que é esta mulher, e que o texto é literal, o dragão, embora não pudesse ser visto, estava ali, pronto para devorar o filho quando a mulher desse à luz. Aí ele nasceu. O Eduardo aí nasceu. Versículo 5. E deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quando que o filho foi arrebatado? No futuro? Quando ele fez 21 anos, porque ele disse que ele foi arrebatado para o trono de Deus quando ele fez 21 anos. O texto diz que quando o filho nasceu, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Cara, a tua mãe não foi para deserto coisa nenhuma, embora eu não conheça a tua mãe, ela não foi para deserto coisa nenhuma para ser alimentada por 1260 dias. E o texto diz claramente que o dragão, quando ele não conseguiu Então eu volto. comer o filho volto a varão, te porque ele foi deixa- arrebatado para o trono Então, de Deus, então eu volto a te perguntar. ele lançou um rio para ir atrás da mulher, a terra abre a boca, engole o rio. Aí o que o dragão faz? Ele vai travar guerra contra os outros filhos desta mulher. Então, eu encerro por aqui, porque eu já tive muita paciência. Pode continuar, você tem o direito de pensar o que você quiser, de fazer Não, a sua você não campanha, tem, a você sua não tem pregação. maturidade para um debate sincero. Para mim, a minha cota de paciência, ela encerrou. Tá bom. Você tem o direito de pensar, pregar o que você quiser, Tá só bom. que eu não acredito porque não se coaduna com o que eu acredito. Você Beleza, não, Eduardo. você Eduardo, não, felicidade para você na sua campanha você de também. Jesus aí, mas que você não é nem aqui nem na China. Ô, Tá bom, Wesley, tá obrigado. bom, perfeito, Eduardo, mas com agora eu toda vou. educação, para sem ser grosseiro, eu vou te pedir licença e vou descer, tá bom? Tá bom, Aí não se tem você problema. continuar falando, Mas você pode falar. Eu vou Tá vou bom? aproveitar aqui a oportunidade e vou agora refutar biblicamente. Beleza, Vamos um lá. abraço para vocês. Vou Outro dormir. para você. Olha que coisa sem